Bem-vindos ao B de Barbada, a gente vai fazer com vocês a tag de A a Z. Bom, pessoal, vamos lá. Eu não preparei minhas respostas, então vamos no modo hardcore. Letra A, autor favorito, e essa é uma sacanagem. Então eu vou falar o meu autor favorito da vez, que é uma autora que eu estou lendo muito, tô apaixonada, que é a Hilda Hilst. Eu tô fazendo um projetinho de leitura da obra dela em prosa, né? E, cara, como eu me surpreendo com essa mulher. B, bebida preferida durante as leituras. Então, eu acho que tem 3 categorias, né, de bebidas. Tem as bebidas que são saudáveis, que no caso, a minha bebida saudável favorita de leitura é água. Aí tem já o nível 2, que é o cafezinho, que eu sou apaixonada. Inclusive, tenho um cafezinho tatuado aqui em cima do meu livrinho. E tem a 3, eu adoro ler bebendo, tipo, eu adoro abrir uma cerveja ou colocar um uísque e beber e ir lendo e tal. Mas eu acho que tem muito a ver com a leitura e o meu humor do dia. Tá vendo? Não tô respondendo nada, né? Eu tô arranjando subterfúgio pra todos já. E a segunda pergunta. C, citação literária favorita. Nossa, vai ser novamente, tipo, a citação favorita do momento. Mas eu vou ter que pegar um livro ali. Já vou. Olha que surpreendente qual livro eu peguei, né? Peguei o volume 1. É do Tu Não Te Moves de Ti. Nessa edição aqui tá na página 422. Tu não te moves de ti. Tu não te moves de ti. Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Por favor, AH, feche os meus cavados, sutura as grandes janelas que me fiz. O escuro explodindo do vermelho, a violência da víscera, o estufado, grosso, reprimido. Minha acetilante precisão. Fecha os meus meios, mato-me a mim, se me compreendo. Vou até onde, pai, imóvel me movendo? Até uns claros confins? A um alagado de nojo? Alagado de nojo me esfuçalho, interiorizo o porco. Sou um daqueles que correm em direção ao fundo. Agrido-me como se fosse dono da verdade. Como um cristão. Como todos os cristãos que até hoje carregam o monopólio da luz como se o caminho fosse um só. D, detestou ler. Cara, o último livro que eu detestei ler, que eu li até o final, foi Os Pássaros, do Frank Baker. Eu fiz resenha aqui do canal. Saudades, meu cabelo roxo. Eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu só falo mal desse livro. E, está lendo. Eu estou lendo, então, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Eu estou lendo Ai Mó, do Reginaldo Prandi. O Assim na Terra como Embaixo da Terra é da Ana Paula Maia. Eu tô lendo Introdução ao Estudo do Método de Marx, do João Paulo Neto. E eu estou lendo mais alguma coisa. Ah, O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares. Letra F, feliz por ter dado uma oportunidade. Um livro que, quando eu conheci a autora, assim, quando eu descobri que ela existia, e que eu tive zero vontade de ler, mas quando eu li eu me encantei, foi a Raquel de Queiroz. Então eu conheci o 15 no ensino médio, fiquei tipo, nossa, que absurdo e tal, não quero ler isso não parece interessante. Aí eu li Dora Doralina e li As Três Marias e me apaixonei, eu já comprei até o Memorial de Maria Moura para continuar lendo Raquel de Queiroz. G, gênero literário que não lê. Eu não leio Young Adult, eu não leio New Adult, eu não leio autoajuda. Assim, eu posso até pegar um desses e ler em algum momento, mas eu não leio. É mais fácil ler um juvenil e um infantil do que um New Adult e um Young Adult. E pode ser que um dia eu pegue, pode ser que um dia eu ame um deles, mas não é o que eu costumo ler. Hardcover ou paperback, então capa dura ou capa mole? Capa mole. Eu gosto de abrir o meu livro, eu gosto de marcar o livro, e o capa dura não permite essa maleabilidade, apesar de ser muito bonito. Internet ou livraria física? Livraria física. Eu sempre preferi livraria física no sentido de poder pegar os livros, abrir, ler um capítulo, ver como é o material, conhecer realmente o livro. Aí por um tempo eu tive esse negócio do consumo não muito consciente e comprei muito pela Amazon e por outras livrarias digitais. E agora eu tô tentando retomar não só a ida à livraria física, como a livraria independente, como a livraria que não faz parte desses grandes conglomerados que estão dando calotes nas editoras. Então eu tô visitando livrarias pequenininhas de bairro, livrarias menores, que cobram o preço de capa, mas que tem livreiros e que eu vou chegar ali, eu vou conversar com o cara, e às vezes eu vou sair com um livro que eu nunca ouvi falar, mas que me foi indicado por alguém que leu, que conhece, que tem esse capital para além do vendedor de livros.
Então eu tô tentando trabalhar um pouco isso. O que eu preciso hoje não é quantidade de livros, vocês podem ver por aqui. Não me falta em quantidade, o que eu quero é qualidade. Então tudo bem se ao invés de eu comprar 3 livros, eu comprar um. Porque eu vou estar apoiando as pessoas certas e eu vou estar no ambiente que favorece essa leitura. Julga livro pela capa. Sim, julgo. Se eu já fui ver o livro, se eu já conheço o livro e eu vou lá e tem uma capa feia, eu não vou deixar de comprar. Apesar de que, se existe uma outra capa, eu vou comprar outra capa. Eu pesquiso isso antes, porque o livro é um objeto e todo o objeto faz parte da experiência que você vai ter com ele. Kindle ou Kobo? Então, eu tenho Kindle, né? Mas eu queria ter o leve. Eu queria poder colocar PDFs com mais facilidade no meu Kindle. Eu não sei fazer a conversão, eu tenho um pouco de preguiça também de aprender, pra ser muito sincera. E eu sei que o leve faz isso com uma facilidade muito maior. E eu queria ter um leve, mas eu tenho um Kindle que tá uma gracinha ali, parado na minha estante, faz tempo que eu não pego. Livro mais longo que já li. Cara, eu já vi isso uma vez. Eu acho que o livro mais longo que eu já li foi o Moby Dick, da Kozak. Mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de pegar ele na estante e dar uma olhada, porque ele tá embaixo de um monte de livro, né? Os meus livros estão empilhados. E o Moby Dick, por ser maior, ele tá embaixo. Mas ele é bem grandão, então eu vou arriscar que foi ele. Eu tenho os da série das Crônicas de Gelo e Fogo, mas assim, fico pensando. Talvez eles tenham mais páginas que Moby Dick. Porém, eles têm menos texto. Eu acho que as edições grandes, né? Porque eu tenho as edições pockets. Eu não sei se as edições grandes têm tantas páginas quanto as pequenas. Mas, enfim. Também não importa tanto essa preciosidade sobre qual é e qual não é. M, momento mais importante da sua vida literária. Cara, eu acho que tem 3 momentos muito importantes da minha vida literária. Um momento que foi quando eu comecei a descobrir sozinha os livros. Assim, tipo, quando eu parei de depender de um professor, de um pai, de uma mãe, pra comprar meus livros, pra escolher meus livros. Que foi a época que eu comecei a frequentar os sebos da minha cidade. Foi uma época linda, assim, porque eu ia pequenininha lá e conversava com os caras do sebo, como eu falo pra vocês, dos livreiros, né? E eu descobria histórias, eu descobria títulos, e isso foi muito enriquecedor pra mim, essa experiência. Porque eu estudava de manhã e tinha tarde livre, sabe? Então eu podia chegar, ficar o dia inteiro no sebo, e muitas vezes eu ficava olhando livro por livro, eu não tinha muito conhecimento dos títulos, então eu parava pra olhar muito, assim. Acho que isso foi muito importante. 2, um momento muito importante também foi o encontro dos booktubers do ano passado, em novembro, porque foi uma materialização das amizades que eu fiz nesse tempo aqui de canal. Então ver aquelas pessoas, tinha tipo mais de 20 pessoas lá, a maior parte eram booktubers e, sabe, poder abraçar, poder tomar um drink, sentar na beira da piscina, comer alguma coisa, conversar, fofocar, foi tão gostoso. E aí eu falei, caramba, foi isso que 2 anos de canal, né? Fez 2 anos esse ano, mas enfim. Que quase 2 anos produzindo aqui pro YouTube me trouxeram, sabe? Tipo, essa é a real. Quantas vezes tem pessoas ali no Instagram que eu sei o arroba direitinho porque eu converso com a pessoa com frequência. Então, tipo, eu fui jantar com a Trisha do Reticências, quando ela veio aqui pra São Paulo, ela me falou, uma amiga minha disse que gosta do seu canal, Aí ela falou, o nome dela, eu falei, esse é o arroba dela. Ela falou, sabe? Tipo, o Hilário, quando veio aqui pra Bienal, mandou um beijo meu, sabe, pra uma amiga dela, pra uma amiga dele, que sempre me manda mensagem. Então, são relações que a gente cria e que vão se tornando reais e que é muito prazeroso poder detectar essas pessoas na vida real, poder estar com elas, assim, acho que é um momento incrível. E o terceiro momento, acho que é um momento que mostra um pouco de confiança no meu trabalho, não só na amizade, né? Porque eu acho que pra ser meu amigo não precisa gostar do meu canal, né? Você pode só achar que eu sou legal. Mas foi quando eu fui convidada pra cobrir a Flipostos, então deixo aqui um agradecimento pra Jéssica Balbino, porque eu nunca imaginei que alguém tão cedo me chamaria pra fazer algo. Meu canal não é um canal grande, tem 2.000 inscritos. Ela não me chamou pela quantidade de inscritos que eu tenho. Ela não me chamou pra usar o capital de seguidores que eu tenho pra mobilizar pra Flipostos. Ela me chamou porque ela achava que a minha abordagem da Flipostos era o que ela queria ter. E eu acho que essa é a real valorização do trabalho de alguém. Então, muito obrigada, Jéssica. Você é uma pessoa incrível. Número de estantes que possui. Eu vou explicar pra vocês como é a minha estante aqui. Então, ela é um retângulozinho assim. Aí ela é dividida em 3 partes.
e tem 3 estantes. Então é tipo 3 por 3. Aqui embaixo tem tipo uma e uma. Dá pra ver bem aqui assim. Então, sei lá, eu acho que são 3, 6, mais ou menos. Mas elas não têm o mesmo tamanho. As aqui de baixo são menorzinhas. Obsessão literária. A minha obsessão literária... Acho que a minha obsessão literária é colocar metas de diversidade. Então, por exemplo, eu comecei o canal querendo ler mais mulheres. Esse ano, eu tô tentando ler mais mulheres negras. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe já muito mais que eu trouxe nos outros anos aqui pro canal. Então, o que eu tô fazendo? Eu tenho muitas mulheres negras aqui. Então, na dúvida, eu tô usando isso como critério de desempate, sabe? Tipo, eu queria ler a Igiaba Chego e queria ler a Raquel de Queiroz. É Igiaba, eu vou ler a Igiaba. E às vezes eu vou começar a ler, vou ver que não é o que eu quero e vou trocar. Mas todas as vezes que eu fiz isso até agora deram muito certo. Então eu li Bell Hooks e Boucher Mecheta e li a Angela Davis e vou ler cada vez mais. E quando eu perceber que eu estou lendo muitas mulheres negras, eu vou colocar uma coisa nova. Então talvez mais mulheres orientais, talvez mais LGBTs. E a gente vai criando então uma diversidade maior na nossa leitura, porque é importante pra caralho. OP, personagem que teria namorado na escola. Na escola, eu era aquela pseudo-cult que gostava de ler e que se impressionava facilmente com alguém que tivesse essas informações, esses conhecimentos que eu gostava de história, de literatura. Então eu teria caído na lábia do Nino, da série napolitana. Eu teria caído na lábia dele. Eu acho que metade do mundo teria caído na lábia dele, porque ele é aquele macho que paga de inteligentão e que respeita as mulheres e que na verdade é da mesma laia que os outros, mas que ele acaba sendo mais persuasivo, digamos assim. R, ressaca literária, qual foi a última? Eu sempre digo que eu não tenho uma ressaca literária porque eu não fico sem ler. Mas em abril desse ano, tipo, se vocês darem uma olhada, em março eu li tipo 10 livros e 2 revistas e não sei o que lá. Em abril não teve nem vídeo de leituras do mês, porque eu sequer terminei um livro nesse mês. E aí em maio eu voltei a ler normalmente, tá? Eu não fiquei sem ler em abril, mas eu li muito reduzidamente e eu tava lendo livros grandes, então nada se concluía muito, né? Era aquela coisa, ia passando os capítulos lá, quando chegou em maio, no comecinho do mês, eu comecei a terminar vários, porque eu já tava mais com vontade de ler. Mas eu sempre digo que nesses momentos eu não tento me forçar a ler. Eu tento consumir de outras mídias. Então foi um mês que eu vi muita série. Então eu vi Vikings, e eu vi The Walking Dead, eu vi Game of Thrones, eu fui terminando as minhas séries, assim, porque eu queria consumir alguma coisa. Eu adoro consumir histórias, mas eu percebi que a leitura não estava funcionando. Então, vamos ligar a televisão e vamos ver uma coisa. Vamos colocar um fone de ouvido e ouvir aquele álbum que eu gosto pra caralho, sabe? Então é sempre isso que eu faço, é sempre essa a minha atitude com a ressaca literária, é aceitar ela. Essa série que começou e precisa acabar. Com certeza, a série napolitana. Eu não li o último livro da série napolitana, um pouquinho porque eu tô guardando, porque eu tenho ele e o Franto Maglia pra ler da Helena Ferrante, mas a ficção mesmo é o último, então eu tô meio reticente de pegar ele. Vai ter um curso de Helena Ferrante que eu já fiz uma vez, só que eu faltei na última aula porque eu tive prova na faculdade. E eu estava pensando em tentar ir. Mas esse mês eu combinei de ler um monte de coisa com um monte de gente. Eu não sei se eu vou conseguir, porque apesar de ser uma leitura rápida, o quarto livro da série napolitana é um calhamacinho. Mas se der tudo certo, eu leio esse mês. Senão eu vou ficar postergando um pouquinho mais, provavelmente. Quem sabe posso terminar este ano. T. 3 livros preferidos da vida. Cara, eu vou falar alguns. Eu acho que eles são até antigos, até eu já falei alguns deles. Mas a gente tentava Leveza do Céu, Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, desses novos que eu li. Nossa, eu tô apaixonada por esse livro. Tô apaixonada por esse livro. Ele e Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda, pra mim, foram as 2 melhores leituras do ano. Só que eles são livros completamente diferentes. Eu sequer sei como compará-los. Então acho que eles vão ficar no primeiro lugar, né? Se ninguém desbancá-los. O último livro que leu, o último livro que eu concluí foi Com Meus Olhos de Cão, da Hilda Hilst. Eu terminei ele ontem, que a gente vai discutir hoje lá no grupo de debate de Hilda. É o livro agora do mês de junho. Então eu terminei ele ontem e tô de boca abrida, como dizem por aí. Doida pra ver o que o pessoal... Deve estar conversando aí o pessoal enquanto eu gravo esse vídeo. Tô doida pra terminar e dar uma olhadinha lá no que o pessoal tá comentando.
É um texto muito lindo, mas que me deixou confusa de novo. Fazia tempo que eu não ficava tão confusa com um livro da Hilda. V. Voltará a ler. Hilda é alguém que eu pretendo voltar a ler, porque é uma leitura que ficam muitas lacunas que você quer preencher. Eu quero muito ler de novo Insustentável Leveza do Ser. Eu queria muito fazer uma tatuagem desse livro. E eu queria fazer uma releitura antes de fazer a tatuagem. Nossa, quais mais? Eu não sei, eu não sou uma pessoa muito de releituras. Esse ano, incrivelmente, eu acho que eu fiz 2 releituras, que foi A Obscena Senhora D e o Poema Sujo. O Poema Sujo eu sempre vou voltar a ler, tá, gente? Eu amo esse poema. Então, acho que é isso. W, Wishlist, qual o último livro que adicionou? Eu não consegui adicionar porque a Amazon tava de picaretagem com a minha cara. Então, mas o último livro foi um livro que o Rafa, do @elrafalite, lá no Instagram, me indicou, que foi o da Samantha Schweblin, alguma coisa do resgate. Bom, enfim, eu vou tentar colocar a capinha dele aqui. Mas eu fiquei tentando colocar na wishlist e não ia, não sei porquê. Mas o último que eu tentei colocar foi esse, então. X marca o lugar. Qual o 24º livro da sua estante? Eu vou fazer lista aqui de baixo, que é mais fácil, mas são livros não lidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O 20º é um da Scholastic Mukasonga, que é o Nossa Senhora do Nilo. Não. O Nossa Senhora do Nilo é a capinha vermelha. O que tá aqui é A Mulher dos Pés Descalços, que tem a capinha verde. Que, inclusive, é um livro que eu preciso começar a ler essa semana pra uma leitura conjunta que eu combinei aí. Y, Young Adults ou livros adultos. Livros adultos. Já disse que eu não leio Young Adults aqui. Último livro que te manteve acordada até tarde. Eu acho que nesse sentido mesmo de eu ter lido à noite e ter ficado lendo até tarde, foi A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. De novo, gente, me perdoem, mas tô lendo demais essa mulher, né? Tipo, se vocês pararem pra ver, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros dela esse ano. Então ela vai aparecer aqui com uma frequência muito grande. E foi o último livro, assim, que eu já tinha lido. Mas eu comecei a ler muito tarde e eu fiquei empolgada de terminar ele, de fazer uma leitura de uma vez só. Da última vez que eu li em vários dias, ele tem só 50 páginas, eu tava achando muito difícil. E agora, vindo de uma leitura da obra da Hilda, vindo de uma compreensão do que ela escreve, numa releitura, eu senti que fluiu muito mais e eu aproveitei, eu adorei essa experiência. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Fazia um tempão que eu não fazia tags aqui. Aí eu decidi fazer essa. Se vocês tiverem dicas de tags, de book tags pra eu fazer aqui, coloquem aqui embaixo na descrição, porque eu realmente não conheço muitas, assim. Eu tento pegar algumas que tenham perguntas diferentes pra não ficar falando sempre os mesmos livros, e aí fica um pouquinho difícil. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Um beijo e até a próxima.